Bem, boa noite, professora Vivian. Meu nome é Ana Clévia Fradique, sou do Polo Maceió e a videoaula de hoje para o nosso curso de didática é sobre porcentagem, que é um trabalho que eu já uso bastante com meus alunos do ensino fundamental, já trabalho com educação e como é necessário saber se fazer cálculo de porcentagem no nosso dia a dia, e é uma coisa tão comum, tão corriqueira, achei um pouco mais fácil, um pouco mais interessante para se passar, na verdade. Que já trabalho tanto com eles e eles pegam fácil, tá? Eu vou mostrar um pouquinho a introdução sobre taxa percentual e depois cálculo, problemas contextualizados envolvendo porcentagem, né? Que na verdade é o objetivo que nós temos não só na disciplina de matemática, como em qualquer outra, é fazer com que o aluno consiga transpor o que ele aprende em sala de aula no exercício na sua vida. É isso para ver que não vale só para aquele momento lá no colégio ou para o momento da prova. Tudo que se aprende, tudo que se é passado no colégio, principalmente em matemática, é possível colocar na nossa vida, porque matemática, querendo ou não, está ao nosso redor, né? Ok, vamos lá. Então, daí aqui porcentagem, aqui é a forma em taxa percentual, os 30%, que agora na forma fracionária, os 30% escrito como fração, uma fração centesimal, né? Cujo denominador é 100. Eu sempre falo para eles para pensar assim, porcentagem, por isso que é por 100, tá? Forma fracionária, fração centesimal, e a forma decimal, que vem dessa minha divisão, dessa minha razão aqui, de 30 dividido por 100, 0,3. Essas duas formas aqui eu posso utilizar nos meus cálculos para calcular a porcentagem de um valor, certo? Tem outras formas, tem outra maneira de se usar as frações para se conseguir calcular de maneira mais rápida, usando o cálculo mental, para se conseguir adquirir, extrair de um valor 25%, os 50% e os 10%, tá? Vou começar com os 50%, né? Que a gente ouve muito por aí. Então, veja aqui minha figura, meio torta, né? Essa minha figura aqui foi dividida em duas partes, então, meu denominador é 2, foi tomada apenas uma, 1 para 2, então 1 meio. Daí, quando eu estou falando com meus meninos, eu digo ele para fazer de conta assim, toda vez que o denominador for maior que o numerador, você faz de conta que está lidando com valores monetários, né? Já que o nosso sistema monetário é decimal, fica mais fácil de trabalhar quando é número com vírgula, né? Ou fração. Daí, o que é que eu falo para eles? 1 dividido para 2, R$1 para duas pessoas, seria os 50 centavos, que é 0,5. Esse 0,5 aqui é a taxa percentual já dividida por 100. Então, se eu dividir por 100, para eu voltar a ser taxa percentual, eu faço o inverso da divisão, que é a multiplicação. Se eu dividir por 100, para voltar a ser taxa, multiplico por 100. Então, vamos lá, vezes 100, 50%. O que essa relação me diz? Essa relação nos mostra aqui. Toda vez que eu quiser encontrar um valor de 50%, de qualquer que seja o valor ou número, se for pedido para mim 50% para ser encontrado, é só dividir ele por 2, ou seja, 50% está relacionado sempre à metade de um valor. Por exemplo, 50% de 30 maçãs, 15 maçãs, 50% de uma quantia de R$100, R$50. Então é só dividir pela metade, divide por 2 e chega nos 50%, certo? Vamos para outro tópico, tá? Quando nós queremos encontrar os nossos 25%, tá? O meu todo divido em 4 partes, certo? Uma parte foi tomada. A mesma situação da anterior, como se fosse R$1 para 4 pessoas. Será os 25 centavos, tá? Minha taxa percentual, que foi dividida por 100, multiplico por 100 para voltar a ser taxa, tá? Ok, 25%. Então, o que é que essa relação nos mostra? Nos mostra aqui, toda vez que eu quiser encontrar 25% de um determinado valor, é só dividir esse valor por 4.
Por exemplo, 100 dividido por 4 é 25, ou seja, 25% de 100 reais seria os 25 reais. 25% de 40 reais seria 10 reais. 40 dividido por 4 seria os 10, certo? Vamos agora à última relação que ajuda bastante. 1, 2, 3, 4, 5. Que é quando se trata dos 10% de um valor. Que ajuda demais até para fazer cálculos, tá? Acho que esse é como se fosse o coringa da porcentagem. Então, o meu todo foi dividido em 10 partes e tomei apenas uma. Então, aí a mesma relação de dinheiro, né? R$1 dividido para 10, 10 centavos. Multiplicando por 100 para voltar a ser taxa, 10%. Ou seja, toda vez que eu quiser encontrar ou chegar no valor de 10%, quando eu quero encontrar 10% de um valor qualquer, é só dividir esse valor por 10. 10% de 30 reais, 3 reais. 10% de 35, 3,5 e assim por diante, certo? Vamos agora resolver alguns problemas, porque contextualizando é que fica mais fácil para se entender, né? A gente colocando nas situações do dia a dia, no que a gente passa, a gente fica com o assunto um pouco mais fixado, fica mais real, né? Não fica como a matemática sendo uma coisa longe, distante, que a gente não usa, que só serve para a escola, que não é verdade. Vamos lá, vamos primeiro agora encontrar a porcentagem de um valor. A situação problema é a seguinte: digamos que uma pessoa mora num apartamento cujo aluguel é R$450. Só que o senhorio resolveu aumentar esse aluguel em 30% a partir do próximo mês. Qual será esse novo aluguel que esse inquilino irá pagar a partir do próximo mês? Daí o que é que vamos fazer? Primeiro vamos descobrir qual o valor desse aumento, quanto que é esses 30%, e depois adicionar ao valor que já existe desse aluguel, tá? Aí chegaremos no valor final, que é o valor que o inquilino vai pagar a partir do próximo mês. Vamos lá. Vou mostrar como fazer na ponta do lápis, com continha e tudo, e como fazer também só com cálculo mental, tá? Pra ver que dá pra fazer das duas maneiras. 30% de R$450, tá? Os 30% a taxa, vamos transformar ela na forma fracionária. 30%. De matemática significa vezes, né? Falo para ele sempre de ou da é vezes. 450. Agora é só multiplicação direta, né? De fração com número natural, o número inteiro. Falo para ele sempre, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como assim o de baixo? O de baixo a gente coloca como sendo um invisível que está aqui embaixo. Está embaixo de todo natural, todo número inteiro, tem um aqui invisível, para eles poderem multiplicar e não ficar se complicando na escrita, querer de repente colocar o 450 aqui embaixo, aí vai dar tudo torto. Vamos lá. Multiplico 30 com 45. Outra dica que eu falo para eles é segurar um pouquinho os zeros, tirar os zeros da conta, efetuar a multiplicação do 3 com 45 e depois acrescentar os zeros. É uma maneira mais rápida. Alguns até acostumaram a fazer o cálculo assim, que acontece de sair a resposta bem mais rápido. 3 vezes 5, 15, 4 vezes 3, 12, 135. Os dois zeros que eu omiti me dá 13.500. 13.500 sobre 100. Simplificando por 100, fica 135. Ou seja, esses 30% de aumento que esse aluguel vai sofrer, R$135. Agora vamos calcular o novo aluguel que essa pessoa vai pagar. Novo aluguel vai ser os 450 mais os 135, o acréscimo dos 30%. Essa pessoa vai pagar a partir do próximo mês um valor de R$585. Então, não é uma situação fora do comum, acontece bastante. Quem vive em casa de aluguel, isso pode acontecer, esses reajustes de valores.
Então, vamos lá, mais um exemplo. Assim, como que eu posso fazer esse cálculo aqui de maneira rápida, sem precisar escrever tanto? Vai que eu estou num momento que estou sem papel, sem caneta. Simples, ó. Lembrar daquela regrinha dos 10%. Os 10% de um valor é o valor dividido por 10. Então, se eu tenho que encontrar 30%, é só eu conseguir os 10% desse valor, multiplicar por 3 e vou encontrar esses 30. Para encontrar os 10% de R$450, é só eu dividir os 450 por 10, tá? Que vai ser os R$45. Então, quer dizer que 10% é 45. Os 30%, para chegar lá, é só multiplicar os 45 por 3, tá? 45 vezes 3, que será os R$135, tá? E depois, finalmente, para chegar no valor final desse meu aluguel, é só somar os R$135 com os 450, certo? Dá para fazer por cálculo mental, né? Os 10%, como eu falei, é um coringa, ajuda bastante. Vamos ver mais uma situação, problema. Aqui eu encontrei a taxa percentual de um valor. Agora eu vou encontrar o todo a partir de uma taxa percentual, certo? O exemplo que eu tenho aqui, vamos lá. Uma pessoa economiza mensalmente R$210, que corresponde a 20% do seu salário. Qual é, em reais, o salário dessa pessoa? Então, vamos lá. Foi dado na questão que 20% corresponde a R$210, certo? Eu quero saber qual o salário todo dessa pessoa, né? Qual o todo? Em porcentagem, o todo seria os 100%. Então, qual que é o 100% do salário dessa pessoa, né? Essa relaçãozinha aqui é como se fosse uma regra de 3 velada, né? Eles ainda não veem regra de 3 no 6º ano. O pessoal do 7º, quando vê de novo porcentagem, já é uma ajuda bem grande, porque eles já têm visto um pouco de regra de 3, já conseguem fazer relações rapidinhas. O do 6º ano, como ainda não viram regra de 3, eu faço uma regra de 3 um pouco velada. O que é que eu digo pra eles? Digo, olha gente, toda vez que você tiver que encontrar o todo, esse seu 100%